Que coisa boa, né? A gente tá aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém, amém. Tenho Vamos certeza. começar com oração, né? Já que somos um exército de oração, Amém, vamos orar para que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. amém. Amém, em nome de Jesus. Paizinho amado, querido, obrigada, Senhor, por esse propósito que o Senhor colocou no coração da tua serva, para que fosse feita a tua vontade, para que a tua glória fosse manifestada nas vidas das pessoas que vão passar por aqui durante todo esse propósito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece, Pai, a vida da tua serva, para que ela continue fazendo a tua obra, Senhor. Protege e livra de todo pensamento mal, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, conhece seu coração. E o Senhor também já separou todas as pessoas que vão estar aqui ao vivo, todas as pessoas que vão assistir essa live gravada, todas as pessoas que serão alcançadas através desse momento que a gente está aqui. Paizinho querido, maravilhoso, que não seja Samara, que não seja eu, Senhor, que vai estar falando hoje, mas que seja a tua própria voz. Que o Senhor nos direcione ao que vai ser falado, abordado, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva, é eficaz e ela nunca, nunca fica velha. Ela nunca é ultrapassada, Pai. Sabemos que essa palavra que o Senhor me entregou hoje é para os dias atuais. Obrigada, Senhor, por essa revelação, por esse momento. Traz agora, Senhor, as pessoas que o Senhor escolheu para estar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor. Bora lá. É um tema que não tem como a gente não se mexer por dentro, principalmente quando a gente passa por isso, né? Então, para quem está chegando aqui agora, o tema da live de hoje é para fechar a semana falando sobre cura emocional e cura física. E quando eu vi esse tema, o que o senhor falou foi que às vezes a gente pensa que são duas curas diferentes, a emocional e a física, quando na verdade elas estão intimamente ligadas, porque as emoções adoecem a carne, adoecem o corpo. E também o corpo faz com que a mente se adoeça. Então são duas coisas hiperconectadas. Que nós não nos esqueçamos que nós somos um espírito, que habitamos em um corpo e que temos uma mente. E essas três coisas estão hiperconectadas dentro de si. Se o nosso espírito ele está doente, a nossa carne ela pode adoecer, a nossa mente ela pode ficar perturbada. Se a gente negligencia uma dessas três coisas, a gente também pode adoecer. Por exemplo, eu estar muito bem espiritualmente, mas eu estar com minha carne, com meu corpo fragilizado, porque eu não tenho cuidado dele como deveria. Então, que o Senhor possa nos direcionar na noite de hoje. Quero, antes de começar a falar aqui, quero saber se você tem alguma pergunta que você quer trazer, ou se tem algo que o Senhor colocou no seu coração para que a gente continue na noite de hoje, só para confirmar no meu coração o que o Senhor me entregou. Não, o que o Senhor tem falado comigo, inclusive eu trago, né, esse testemunho comigo de alma, espírito e corpo, né, ligado, uma conexão, porque eu venho de um testemunho a qual eu sofria de depressão, ansiedade, mas devido a uma cirurgia física, fui levada à UTI por 40 dias e lá o Senhor, junto ao meu físico, curou também o meu emocional, Amém. porque não teria como entrar naquele lugar sem sair diferente, tanto por dentro quanto por fora. Então, isso é mais do que uma confirmação de Deus para mim, sabendo que está conectado aquilo que ele vem fazendo na minha vida e que eu creio que ele tem para fazer aqui essa noite. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. E que bom que você trouxe seu testemunho, né? Porque eu também fiquei, Senhor, será que eu começo falando sobre o quem o Senhor me entregou que está aqui na palavra, ou eu começo falando sobre a minha própria vida? Então, se você trouxe, para mim também é uma confirmação do Senhor, porque eu fiz um story hoje mais cedo falando, será que o Senhor permite que nós tenhamos dores emocionais para nos ensinar alguma coisa? E aí eu era a pessoa, eu vou contar rapidinho, vai ser 2 minutos só a minha história, porque são recortes, não dava para contar tudo aqui. Mas eu era uma pessoa extremamente ativa, ainda sou, mas assim, uma pessoa que todo mundo fazia assim, Samara, teu dia tem 36 horas? E brincava comigo que eu fazia muita coisa. Então eu dava aula fora, era professora, pesquisadora, tinha uma empresa, cuidava do meu marido, da casa, filho. E aí todo mundo fazia, Samara, então eu sempre fui muito ativa. Como é que uma pessoa tão ativa assim vai ter uma depressão? E já vou chegar a mostrar aqui na Bíblia como. E aí eu dizia,
Por que eu, Senhor, por que tu me escolhesse para passar por isso aqui? A tua serva, a mais ativa do mundo, a que tá sempre com um sorriso no rosto, essa fortaleza, porque meus pais faleceram, eu tinha 21 anos. E foi uma diferença de 92 dias um para o outro. E aí você pode dizer, ah, mas as meninas de 21 anos hoje já têm a vida feita. Eu não, era uma menina mesmo. Então, quando eu perdi meus pais, eu poderia ter entrado em depressão. É como se na minha cabeça eu dissesse assim, Senhor, naquela época eu poderia ter ficado doente, porque eu tinha um motivo. Mas eu não tenho mais motivo hoje. Por que é que o Senhor me permitiu cair em depressão? E eu questionei muitas vezes ao Senhor, por que eu? E todas as vezes o Espírito Santo fazia, por que não você? Por que não você? Porque o que é que eu tenho de especial que eu dizia assim, que não? A gente vai falar sobre Elias e o que o Senhor revelou sobre ele, por que Elias? Será que quando ele estava na caverna, ele não perguntou, Senhor, será que não já basta tudo que eu fiz para a tua obra? Será que você não pode me livrar disso, da morte? Me leva. Então, eu questionei o Senhor, por que eu? Quando, na verdade, a pergunta é, por que não eu? E aí ele dizia, porque tem que ser você. E o Senhor dizia, não tem como você curar outras pessoas através da minha palavra se você não passar por isso. Isso é doloroso, mas é real. É real e o Senhor, ele faz com que a gente passe por determinadas situações que não são agradáveis, nem na pele, nem nas emoções, nem no mundo espiritual. Mas para quê? Para que a gente possa direcionar pessoas e pessoas serem curadas nessas áreas. Então, como é que eu ia cuidar de mulheres doentes, feridas nas suas almas, se eu não sabia? Eu podia até ouvir falar, porque eu estudava. Ah, Samara, eu sou psicanalista, porque Samara tem doutorado. Doutora Samara sabe? Não. Eu sabia de ouvir falar, de estudar e ler sobre aquilo ali, de escutar pessoas falarem, mas eu não tinha sentido na minha carne. Então, eu quero começar essa live dizendo assim, pare de perguntar por que você. Mas assim, sim, Senhor, por que não eu, né? Eu sou tua serva, o Senhor me escolheu. Então, sinta-se especial, mesmo passando por algo difícil, mesmo passando por um processo doloroso no corpo, na mente no espírito. E eu olho assim, para a palavra do Senhor e eu quero direcionar vocês aqui. A gente vai ler 1 Reis 19. Mas antes de ler 1 Reis 19, eu quero que você saiba o que aconteceu no capítulo 18. Então, mesmo que você já saiba, eu vou trazer um pouquinho da minha interpretação psicanalítica, né? Como eu sou terapeuta, então, eu sou terapeuta cristã, gente. Então, eu busco entender na ciência aquilo que a Bíblia já fala, há séculos, né? E aí eu olho assim para o que aconteceu no capítulo 19, se a gente fosse olhar aqui isoladamente, que é quando Elias ele se trancou na caverna, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa história, mas se já ouviu, eu quero que você olhe sobre um olhar psicológico da coisa. Ele no capítulo 18, resumindo assim, ele tinha passado por várias batalhas, várias pelejas, e o povo, ele tinha salvo o povo e ele tinha feito com que as pessoas parassem de adorar outros deuses como Baal. E ele tinha vencido a batalha contra o rei Acabe. E aí tu diz, vamos lá, eu tô aqui mal me comparando a Elias, mas pessoa ativa que estava lá na batalha, servindo ao Senhor, pelejando e conseguindo vitórias para o povo de Deus, fazendo legado. Ele orava e a chuva descia do céu, ele orava, a chuva parava, ele orava e chovia de novo. Descia fogo do céu. Gente, quem é esse homem poderoso? Por que não Elias? E aí, eu quero que você entenda que antes de Elias se esconder, como alguns acham que ele foi se esconder, né? Ele vinha de sequenciadas batalhas. Então, eu quero aqui, antes da gente ler, eu quero fazer essa pergunta. Será que você não tem estado em batalha atrás de batalha emocional, espiritual? E você não tem dado a chance, talvez, de escutar o que o Senhor tem para falar? Eu não sei, porque a Bíblia não fala sobre esses detalhes, né? Tem um lapso de tempo aqui de um capítulo para o outro que a gente não sabe o que se passou. Mas talvez, o que o Espírito Santo fala no meu coração, que provavelmente eu fico imaginando, conjecturando, o que provavelmente
pelas palavras que a gente faz. Tem vários psiquiatras que fazem análise desse texto e eles falam exatamente ele estava com depressão. Então, quando você vai ler assim, Senhor, me tira, me leva. É como se ele dissesse assim, eu não aguento mais. E aí eu vou dizer aqui o que é que aconteceu no texto, que a gente não pode deixar acontecer na nossa vida e que são sinais de que talvez a gente está se sabotando emocionalmente, espiritualmente, e a gente está caminhando para um processo de adoecimento emocional. E aí eu anotei até aqui, ele veio de tanta luta, de tanta obediência, de tanto, que é como se eu, Samara, me colocando no lugar dele, né, olhando para a parte psicanalítica da coisa, assim, depois do sofrimento sempre vem um bônus, né, gente? Não tem aquilo? E aí até a mãe da gente dizia, primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Que eu, inclusive, sou contra isso, mas o nosso cérebro, ele é de recompensa, ele funciona assim com recompensas. Então, mesmo que de maneira inconsciente, Elias estava esperando uma recompensa. Ele já estava ali vindo de lutas, batalhas, orações, talvez muito jejum, talvez muito joelho no chão, subidas e descidas em montes, né? Orações em que imediatamente eram respondidas. Então, ele talvez não tivesse parado para escutar o que o Senhor tinha para ele. Talvez ele não tenha parado para enxergar as suas próprias emoções. Talvez ele tenha se derramado, isso são só suposições, mas analisando o sujeito, né? Aquele personagem, talvez ele tenha se derramado no ministério, no ministério profético para fugir de algo que ele já sentia antes. E eu vou provar na Bíblia que ele já sentia antes, porque o capítulo 19 de 1 Reis, ele mostra onde estava a raiz de Elias. Ele já sofria com isso antes. Então, meus amados, não adianta a gente enfiar a cara na Bíblia, meter um pé no mundo para fazer missão e esquecer de cuidar das coisas que nos adoeceram. As raízes. Então, trabalhar as raízes de todos os males. Eu vou ler aqui o texto que diz o seguinte. Vocês sabem, né, que no capítulo 19, ele recebe uma ameaça da Jezabel. E ela mandou dizer assim, vou mandar lhe matar. E ele, caramba, eu tava esperando uma recompensa. Tava pensando que já tinha tudo acabado, já tinha derrotado o rei Acabe. E agora, Senhor, não acredito não. Não acredito numa coisa dessa. E aí aqui o versículo, no versículo 3, vamos começar a ler do 3, ele diz o seguinte. Temendo, pois, Elias, capítulo 19 de 1 Reis, verso 3, temendo, ou seja, com medo, Elias se levantou e foi para salvar a sua vida. E ele chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Em outras versões fala o seu sacerdote ou o seu amo ou aquele que andava junto com ele. E aí é onde eu quero, antes de continuar para o próximo versículo, enxergue aqui. Primeiro sinal. O primeiro sinal é que ele decidiu fugir, se afastar. Como quem diz, eu não aguento mais. Ele buscou isolamento. E a prova de que ele buscou isolamento está aqui. Deixou o seu moço, deixou o sacerdote que vivia com ele, deixou o seu amigo que andava junto, aquele que andava com ele. Então ele buscou se isolar. Primeiro sinal. Perceba, faça essa pergunta para você. Será que eu tenho buscado me isolar para que ninguém veja meu sofrimento? Porque talvez ele sentia vergonha de sentir-se fraco, né? Entre aspas, de fraquejar aqui, porque, caramba, acabei de sair de uma batalha. Como é que eu vou mostrar minha fragilidade aqui agora? Então, primeiro ponto, primeiro aspecto. Elias, ele se levantou e foi e deixou o seu moço. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio, se assentou debaixo de uma árvore, de um zimbro, pé de zimbro, e pediu para si mesmo a morte. E disse, basta, tomará o Senhor a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Vamos aqui analisar que esse versículo ele tem muitas informações importantes. Primeiro de tudo, ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia. Para aí e pensa. Tu caminhar mais ou menos 1 hora, tu pensa muita coisa? Sim ou não? Meu marido é atleta e ele pedala e corre.
Então, ele, nos finais de semana, faz treinos longos. Então, às vezes, ele corre 21 quilômetros. Dá 1 hora e um pouquinho de treino para ele, dá 1 hora e meia. E aí eu disse, e aí, como é que foi o treino hoje? O que é que tu pensasse? E aí, às vezes, ele solta para mim. Quando ele tá pedalando comigo, às vezes ele passa 3, 4 horas pedalando. E aí, imagina a quantidade de pensamentos que estavam sobrevindo sobre a mente de Elias nessa hora. Na caminhada dele. Ele estava indo para onde? Para o deserto. O deserto é bem confortável, né? Tem muitas coisas boas, assim. Então ele estava indo para um lugar que já era de sofrimento. Ele já tinha decidido se isolar. Primeiro ponto. Ele se afastou e ele buscou ter com seus próprios pensamentos. Caminhada de um dia. Ele poderia talvez ter escolhido, não sei, um lugar mais próximo. Mas é como se ele dissesse, eu preciso ficar com os meus próprios pensamentos sozinho, refletindo. Até que ele, talvez de cansaço físico, por causa da sua longa caminhada de um dia, talvez de cansaço mental, talvez das duas coisas, né? Então ele decidiu ficar embaixo de uma árvore, de um pé de zimbro, e ele olhou e disse, Senhor, chega! E agora como é que diz o versículo aqui? Ele mesmo foi ao deserto, veio, se assentou debaixo de um pé de uma árvore e pediu para si mesmo uma morte. E disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma. E aí, não é vergonhoso, e também não quero que seja gatilho para ninguém, mas quantas vezes Samara, no auge da sua depressão, também não pensou igual a Elias? E quantas Samaras, quantos Elias não estão nos assistindo agora? Que talvez tenha dito, Senhor, basta, minha missão já deu, me leva, eu quero ter contigo, eu quero ir para a glória. E aí, quantas vezes eu não pedi ao Senhor, Senhor, me leva. E o quanto é doloroso a gente admitir isso, mas não vergonhoso, porque eu entendo que tudo que eu passei foi para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que eu fosse curada. E quando eu olho assim, digo, um homem desse, que talvez em nenhuma, de novo, na existência, vai ter um homem que ore e cai fogo do céu, que chova, como foi ele. Ele estava vivendo não era de agora. E esse mesmo versículo, verso 4, o finalzinho, explica por quê. Basta, Senhor, toma minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ponto. Sabe onde é que está a raiz dele, de Elias? Nos que vieram antes dele. É como se ele dissesse, eu também sou errado igual como os meus pais foram. Eu também sou fraco igual como eles foram. Eu não sou forte o suficiente. É como se tivesse, eu falo muito sobre isso, não é o tema da live, mas uma maldição hereditária. Ele emocionalmente herdou essa fraqueza, vamos botar entre aspas, essa vulnerabilidade, essa, eu vou chamar aqui, né, olhando assim, de essa insegurança. Porque alguém que faz o que ele fez por meio do nome do Senhor, não era para duvidar de si, não é para ser inseguro, porque ele sabia quem, o Deus que estava do lado dele, mas é como se ele dissesse, eu não mereço. Igual como meus pais não mereceram. E aqui a gente olha e entende, eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, Senhor, esse sofrimento, essa decadência, essa dor emocional não começou aqui hoje. Eu enxergo que ele se afogou positivamente para o bem da glória do Senhor, isso faz parte do plano, do propósito dele, mas que essa dor já acompanhava a alma dele. E quando ele diz, Senhor, leva a minha alma, que estava doendo muito, muito. Além do cansaço físico, ter essa caminhada, do cansaço físico que já acompanhava vários dias de batalha, do cansaço físico, talvez, quando a gente tem uma preocupação, a gente sente dor de cabeça, normal. Aí até uma dor frontal, assim, eu sinto uma dor de cabeça, uma preocupação quando eu tenho algo para resolver. Alguém estava sob ameaça, alguém estava sendo procurado, que estava fugindo. E aí no final do verso ele diz, pois não sou melhor do que os meus pais. Verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que, olha como o Senhor faz. Talvez ele já mandou um anjo e você não viu. Eis que eu me deito, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come.
Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Isso aqui é característico de alguém que está se entregando à sua dor emocional. Só pensa em dormir. Eu tenho várias vezes vídeos falando do meu testemunho, que meu marido chegava em casa e eu não tinha tomado banho nem comido. E aí ele me carregava, me tirava da cama, me colocava dentro do banho, ligava o chuveiro e me dava banho. Porque eu não conseguia fazer isso por mim. E aqui o Senhor mandou um anjo. No meu caso foi meu marido para fazer isso por mim. Mas eu quero dizer, não fique só. Ele tomou uma decisão de ficar sozinho, de abandonar aquele que andava junto com ele, o seu sacerdote. Mas o Senhor colocou alguém do lado dele para sustentar. Se você tem uma dor física, uma dor emocional, procure ajuda. Ajuda profissional, ajuda terapêutica, ajuda pastoral, aconselhamento. A palavra, ela cura totalmente dores físicas, emocionais, espirituais, mas às vezes o nosso espírito, é tanto que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele intercede por nós por meio de gemidos inexprimíveis e ele é capaz de orar por nós, porque tem vezes que a gente não consegue orar por a gente mesmo, a gente não consegue clamar. Então, vocês acham que Elias ele se preocupou em levar comida suficiente para esse dia dele, esses dias? Talvez não. E mesmo que ele tenha levado, talvez estivesse cru, porque aqui a palavra diz que o pão estava cozido, assado, foi assado sobre as pedras em brasa, né? Como um churrasco, um pão assadinho lá na brasa. Então, isso aqui, nem isso não era capaz. Eu lembro que no auge da minha depressão, da depressão que me sobreveio sobre a minha vida, eu lembro que eu fazia comida para as crianças, o básico do básico do básico, eu não comia, eu não fazia para mim, né? Então, assim, é algo que incapacita mentalmente, fisicamente a gente. E o Senhor mandou um anjo e disse, come e bebe. E ele comeu e bebeu. O que foi que ele fez? Foi andar, gente. O que foi que ele fez? Não. O versículo diz que ele voltou a dormir. Tornou a dormir. Sétimo, versículo 7. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E isso não é só sobre distância, tá, gente? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou. Quantos dias? Um dia, não foi? 2. 39. Não. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, o que foi que Elias fez? Antes de dizer o que ele fez, 40 dias. A gente falou sobre um dia caminhando, 2, 3, 40 dias de pensamentos. Vocês acreditam que ele foi pela própria força? Ou porque o Senhor o sustentou nesses 40 dias? Existia um propósito na vida de Elias. Ainda não estava acabado o seu não reinado, né? Mas o seu ministério profético. Aí depois unge Eliseu, mas entende que ali, nesses 40 dias, o Senhor trabalhou com ele, andando com ele, alimentando ele, sustentando ele. E no verso 9, ali entrou numa caverna quando chegou ao Monte Horebe, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? Eu quero que você me diga agora, irmã, se você sabe, você acha que o Senhor sabia o que é que ele estava fazendo ali? Sim ou não? Sim, é claro que o Senhor sabia. É claro que o Senhor conhecia a intenção do coração dele, o Senhor sabia para onde ele estava indo. Mas, ó, o maior psicólogo que já existiu, ele fez a pergunta certa para que ele, Elias, se escutasse, refletisse. É isso que a gente faz na terapia. Então, eu já olho para o paciente e sei. Por que você fez isso? Eu sei.
Ela também sabe. Só que ela tem que se escutar. É uma forma de ser curado. É colocar para fora. Jesus estava no poço, perguntou à mulher samaritana o que você quer. Será que ele não sabia o que ela queria? Sabe? Então, assim, ele sempre sabe. Mas isso aqui é terapêutico. Um encontro com alguém que te faz a pergunta certa. Então, que o Senhor hoje, ele possa trazer pessoas, anjos, palavras, estratégias que façam as perguntas certas para você. Para que você saia desse estado de letargia, para que você saia desse estado de reclamação, de murmúrio, de parar de murmurar, parar de se vitimizar. Quanta gente faz isso? Porque eu, Senhor, eu fiz isso. Eu disse a vocês agora, no começo da live. Quem chegou mais cedo escutou. Eu fiquei perguntando por que eu fiquei me vitimizando. Coitadinha de mim, Senhor. Não, eu não merecia isso. Então, parar de se vitimizar. Eu lembro de uma das perguntas que a minha terapeuta fez. Por que você decidiu se colocar nessa situação? É mais ou menos o que o senhor perguntou a Elias. O que é que tu tá fazendo aqui, Elias? Né? Se fosse um amigo nosso, ele diz assim, cara, tu tá doido? O que é que tu tá fazendo aqui? Tá louco? Olha o que tu enfrentasse, olha o que tu passasse. Olha o poder do Senhor que está sobre a sua vida. E Elias respondeu, olha só, minha gente, eu preciso dizer que isso aqui não é verdade, não. Não é. Não foi isso que Elias foi fazer lá. Ele disse o quê? Tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele está aqui se lamentando, viu, gente? Se vitimizando. Olha só. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. É verdade isso aqui. Porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram seus altares e mataram seus profetas, eu fiquei só, coitadinho de mim. Procuraram me tirar a vida. É verdade que ele ficou só? É verdade, gente. Ele decidiu estar só. Ele despediu-se do companheiro dele, do sacerdote que estava junto com ele. Todos foram embora e eu, coitado de mim, Senhor, que fui tão zeloso. Olha só. E o meu questionamento, Senhor, eu que faço a palavra, eu que sirvo, eu que oro, eu que. O Senhor me deixou sozinha, Senhor. Essa foi a fala dele. Só que não. O que é que ele foi fazer lá? Ele foi fugir. E eu vou agora abrir mais profundo que o Senhor traz ao meu coração nesse minuto. Talvez a sua caverna não seja escura. Talvez a sua caverna não seja física. Talvez a sua caverna simplesmente seja uma fuga. E eu vou dar alguns exemplos que o Senhor está trazendo ao meu coração. Pornografia, vício em internet, vício em jogos, vício em mentira. Olha só, eu estou falando aqui, eu não sei qual tem sido a sua fuga. Eu não sei. Às vezes, eu atendo às vezes pessoas que têm problemas de compulsão de compras. É uma fuga. Todo excesso esconde uma falta. Isso já é uma frase bem conhecida de todo mundo. Então, o que é que eu tenho fugido? O que é que eu tenho fugido? Para que lugar eu tenho ido? Para onde tem sido a minha válvula de escape? Às vezes é a fofoca. Às vezes é a pornografia, como eu já disse. Às vezes é a palavra maldita. Às vezes é murmurar. Qual tem sido a sua caverna? Que o Senhor ele possa revelar para você. Faça essa oração. Senhor, talvez eu não esteja enxergando, Senhor. Por causa das minhas dores, por causa das minhas raízes emocionais. Eu não esteja vendo por que é que eu estou agindo dessa forma. Mas me mostra, Senhor, qual tem sido a minha caverna. E eu tenho certeza que essa resposta vai chegar para você. Talvez seja as redes sociais. Talvez seja um escape que você tem para fazer algo. Eu não sei qual tem sido a sua caverna. A gente às vezes acha que são um lugar escuro. E alguns pesquisadores dizem que a caverna era confortável. Eu não acredito muito que era confortável, não, mas que ele buscou um lugar de conforto. Na minha cabeça ele buscou um lugar de fuga, mas a gente não tem como ter certeza. Mas digamos que seja um lugar de conforto, porque para ele naquele momento era confortável estar sozinho, mas mesmo culpando ao Senhor, dizendo que o Senhor que abandonou ele, deixou ele só, esse conforto, ele é desconfortável. Consegue visualizar? Então, tá, eu tô aqui, digamos que
a fuga de uma pessoa que está nos assistindo agora seja uma fuga de redes sociais. É bom, né? A dopamina, eu fico lá passando a mãozinha no celular, seguro o celular e dou uma risada e vejo uma coisa, e aí eu vou responder uma mensagem e vejo uma notificação. É bom, é confortável, porque nosso organismo recebe uma dose de um hormônio chamado dopamina, que é bom, que vicia, que quanto mais a gente tem, a gente quer, a gente quer, a gente quer, e é bom. Mas olha no relógio depois e vê que passaram 45 minutos, que passaram 2 horas, que tu não fizesse o jantar, que o prato está na pia, que teu filho está chorando, que teu marido está querendo atenção, que teu carro está desarrumado, tu não tirasse o lixo de dentro dele, sabe? Então, tipo assim, é desconfortável esse conforto aparente, porque é somente imediato. Então, que o Senhor ele possa trazer clareza para mim e para você, porque essa palavra não é só para você, é para mim também. Qual tem sido a minha caverna? Para onde eu tenho fugido quando, na verdade, o Senhor está me chamando para fazer a obra dele? E no verso seguinte, o Senhor respondeu, né, a Eliseu e disse assim: sai e ponte nesse momento no monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, e depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E eis que lhe veio uma voz e perguntou de novo, eu já estou no finalzinho do verso 12. Que fazes aqui, Elias? Verso 13. Ele respondeu, de novo a mesma coisa. Senhor, olha só, o Senhor já foi lá fora, demonstrou o poder dele, mostrou terremoto, vento, ventania, como quem diz assim, olha só, será que talvez você não esteja me vendo aqui, mas você está vendo a minha manifestação, o meu poder, eu quero mostrar que eu estou aí com você, só porque você não está me vendo, será que significa que eu não estou com você? Fez uma demonstração que ele estava com Elias, e aí faz a mesma pergunta, e ele responde da mesma forma. Fiquei só e procuraram tirar minha vida. Eu sei que no finalzinho o Senhor direciona o que é o próximo passo para Elias. Eu já vou encerrar aqui. A gente vai ficar se lamentando, perguntando por quê, querendo entender por quê. Quando alguém perguntar para a gente o que a gente está passando, a gente sempre vai ter uma história triste para contar. Só que se você perguntar ao Senhor, ou se você parar para escutar a voz dele, ele vai dizer qual vai ser o próximo passo. O que ele quer que você faça. Ele pediu para que Elias saísse de um lugar para o outro. E por que sair desse lugar para o outro? Porque o lugar onde você se esconde nunca vai ser o lugar onde o Senhor tem algo para você. Então você vai estar se escondendo, é como se a glória do Senhor não se manifestasse, você tivesse que sair. Veja só, vamos pensar na caverna como sendo um lugar escuro, um lugar onde você não tem iluminação, onde tem um movimento de talvez um bicho, você não consegue discernir do que é. Então ele pede para que Elias saia para fora e tome um outro rumo. Às vezes a gente tem que sair daquele ambiente que nos adoece, do meio das pessoas que estão nos adoecendo, para que simplesmente a gente consiga escutar a orientação do Senhor e saber qual é o próximo passo. Então, eu quero perguntar aqui na live se tem alguém que sente uma dor emocional e que a gente possa orar por você hoje. E se não tem alguém específico nessa live, mas a gente possa orar para que o Senhor se revele, que o Senhor fale, que o Senhor mande anjos, que o Senhor não tire de perto aquelas pessoas que vão proteger esse seu servo, essa sua serva na jornada, para que essa pessoa esteja atenta para quais são as cavernas que ela pode estar vivenciando, enfrentando, para que essa pessoa ela consiga ouvir a voz do Senhor, sair do ambiente que lhe adoeceu, para que ela possa escutar qual é o próximo passo, ouvir a direção e quebrar a raiz de todo o mal. Que o Senhor possa direcionar cada uma de nós. Não sei se tem alguém que está comentando, não consigo ver bem os comentários, mas eu entendo que já chega aí, né, outra confirmação do Senhor. Eu entendo que Elias, naquele momento, viu que ele não poderia, né, realizar 3 coisas.
Uma delas, sim. A primeira que você trouxe aí é saia da zona do isolamento, né? Aquele lugar de isolamento. Eu poder fazer isso, é verdade. E porque é uma escolha nossa, né? Se isolar. E naquele momento o Senhor ele tinha ajuda para Elias, mas Elias não encontrou porque ele escolheu se isolar, né? Elias escolheu também, além de se isolar, tomar para si uma culpa que vinha ali, que você trouxe de maldição hereditária, Que não era que dele. aí eu costumo dizer que a gente vem repetindo padrões, Perfeito. que na verdade o Senhor não tem isso para nós e a gente fica dando volta, aquele ciclo de padrões repetitivos. Então, e o terceiro de tudo isso que o Senhor traz para que a gente não entre nesses dois primeiros, que é o É autoconhecimento. verdade. Ele traz a luz para Elias, ele mesmo, você vê que ele trouxe ali aquela pergunta para Elias, para que Elias respondesse para si mesmo aquilo que já estava dentro dele. Aquilo que ele sabia que era a resposta que ele precisava para sair do ambiente de dor, para sair do ambiente de casulo, para quebrar aqueles padrões repetitivos e trazer para si um ambiente de cura. Né? Então eu vejo que isso tem tudo a ver com o propósito, porque o momento de isolamento de Elias era um momento em que ele estava no deserto. Né? A gente pode comparar o isolamento a um deserto. Eu Sim, passei por um momento de isolamento, o qual era o meu deserto. O meu quarto era o meu deserto. isso mesmo. E por muitos momentos era o meu deserto. Acreditar que eu teria a mesma vida que os meus pais também foi o meu deserto. Sim. E me fazia achar que eu não era merecedora de nada. E quando eu encontrei a minha verdadeira identidade em Cristo, eu disse: eu sou filha, filha amada, eu mereço sim, eu sou pertencente ao reino de Deus. E ele liberou sobre mim uma geração em que vai ser curada, em que dos meus pais para trás foi uma, e de mim para os meus, para as próximas gerações, será uma geração curada, uma geração pertencente a todas as obras de bênçãos que o Senhor tem para nós. Então, por isso que quando o Senhor trouxe ao meu coração esse tema do propósito, ele trouxe, chegou o tempo de florescer. E ele disse, esse é para você também. Ali no momento em que você for ministrando e ouvir os ministros, eu ainda tenho pontos que eu preciso curar em você. Porque durante a gente não está totalmente curado, né? A jornada, um É, processo de cura diário. E eu me pego agora durante o propósito, muitas vezes. Hoje mesmo eu falei, Senhor, me tira dessa caverna. E aí vem essa palavra aqui hoje. Então, eu só tenho a louvar e engrandecer o nome do Senhor por essa confirmação, por esse tempo de cura que Ele vem trazendo para nós, por esse tempo de quebra de padrões repetitivos que Ele vem trazendo para nós, porque o tempo de florescer chegou. aleluia. Não é mais tempo de estar ali dormindo no casulo, né? Tempo de despertar. E o despertar, nisso que você trouxe hoje, traz consigo o autoconhecimento para saber a resposta das raízes de amargura, das raízes que causaram todo esse processo atual e tirar ali a pessoa da zona de isolamento e levar ela para uma jornada de cura. Perfeito. E trazendo isso que você me traz, né? Eu preciso dizer sobre o que Elias fez logo depois que todo esse babado passou, né? Ele jogou sobre Eliseu um manto. Então, às vezes, não vem do nosso próprio ventre o quem vai continuar o nosso trabalho, né? No caso, ele lançou sobre Eliseu aquela bênção, aquela unção, para que ele continuasse, né? A descendência. Então, quando a gente olha aqui, é, eu vejo é interessante essa questão da quebra de maldições. Tem várias formas de a gente fazer isso se tornar efetivo. Não dá para a gente contar tudo aqui na live, mas, por exemplo, tem pessoas que eu direciono para fazer uma carta para uns pais. Ela, Samara, quer dizer que eu tenho que ligar para o meu pai, para minha mãe? Não. Até porque os meus são falecidos. Se eu tivesse que resolver alguma coisa com eles, como é que ia ser, né? Então, não. É sobre algumas decisões intencionais que você toma. E aí, eu às vezes direciono para sei lá, tem uma planta, plantar uma árvore, né, para resolver aquilo, escrever uma carta, fazer uma oração, então tem várias formas. Mas aqui eu consigo enxergar que ele
lançou o manto, que era o que tinha de mais precioso, que era ungido pelos reis, para passar para os próximos profetas. Então, entender que é como se com esse ato simbólico, como uma carta que eu direciono para uma paciente fazer, isso representasse quebrar a raiz que ele já tinha identificado ali. Eu sou como os meus pais, quando na verdade não é. A identidade, infelizmente, era sobre eles. E não é um julgamento isso. É que nós fomos chamados para um novo tempo, um tempo de florescer, como você traz nesse propósito. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra, por esse momento. Tem a Tássia que está pedindo oração por ela, vou orar por ela e por todos os outros que ficaram conosco até o final e que de repente precisam desse conforto, desse direcionamento e desse despertar. Quando você trouxe a questão do autoconhecimento, uma das minhas professoras, que também é pastora, ela fala uma frase, Jaqueline, ela fala sempre assim: eu conhecia muito de Bíblia, um pouco sobre pessoas e nada sobre mim. Então, que o Senhor possa trazer essa autorreflexão, essa palavra de hoje como um questionamento que você faz para você mesmo. Senhor, o que é que de mim eu ainda não conheço que eu preciso vir a conhecer? Para te louvar, te engrandecer e poder ter propriedade sobre aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Então, louvado seja o Senhor. Você quer orar ou eu Pode posso orar com mais? orar. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida da tua serva, por essa palavra, Senhor, por ter nos mantido, Senhor, firmes até o final dessa primeira semana, Senhor, desse propósito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua colocando no coração da tua serva, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida dela, confirmando, levantando pessoas, apresentando pessoas, trazendo conexões. Senhor Deus, obrigada por essa palavra que ela jorra no nosso peito, Senhor, sobre o que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigada por essas sementes que foram plantadas num solo fértil, que é o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, faz florescer também na nossa mente aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu te peço pela vida da Tássia, que está aqui assistindo, pela vida de todas as outras pessoas que assistem ao vivo ou gravado, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas de uma maneira específica. Que uma parte dessa live ela seja específica para cada uma pessoa que assistir. Que somente uma palavra que o Senhor derramou através dessa live, através da minha vida, possa ser uma semente de transformação na mente, no espírito, na carne dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abre as nossas mentes, apresenta pessoas estratégicas, coloca anjos aos nossos lados, Pai. Coloca, Senhor, a palavra certa no momento certo. Tira-nos, Senhor, desse ambiente que nos adoece, do meio de pessoas que são tóxicas, Pai. Em nome de Jesus, repreende, Pai, o maligno. E eu te peço, traz clareza, Senhor, sobre qual será o nosso próximo passo. Em todas as áreas da nossa vida, Senhor, nos direciona para que nós possamos fortalecer a nossa mente, o nosso coração e seguir com conhecimento da palavra, com conhecimento sobre Ti e com conhecimento sobre nós mesmos. Em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Palavra abençoada. O Senhor trazendo confirmações, né, trazendo esse tempo de despertar a cada semana, a cada dia de propósito. Isso só tem me alegrado na presença do Senhor e me curado dia a dia. Vou estar aqui finalizando, orando pela irmã. Amém. Amém. Desde já agradecendo pela palavra poderosa que, né, a irmã se propôs a trazer aqui, se dispôs no reino de Deus a estar a serviço do reino, a serviço das pessoas. Né? Quando eu olho já para o seu trabalho, né, eu sou muito apaixonada pelo seu trabalho, porque para mim o maior serviço que Deus olha aqui na terra e diz assim, esse é o primordial, sem esse aqui eu não levo ninguém para lugar nenhum. É o trabalho do terapeuta, é o trabalho do psicólogo, é o trabalho daquele que vai ajudar nas mentes, né? Naquele que vai ajudar no emocional e naquele que vem trazendo esse viés de autoconhecimento, de quebra de padrões, porque quando você pega a Bíblia, muitos dirão que não, mas quem for estudar verdadeiramente, se você, a palavra está totalmente ligada ao trabalho desses profissionais. Então, procure entender, procure pesquisar,
Hoje em dia, eu costumo dizer que a religiosidade muitas vezes impede, né, que nós possamos alcançar verdadeiramente a cura, e você fica ali uma vida inteira num ambiente de religiosidade e de dor, quando na verdade o Senhor tem um tempo de cura, um tempo de despertar, e Ele tem os seus instrumentos na terra que possam te ajudar nessa jornada, assim como naquele tempo. Ele teve o seu instrumento para ajudar Elias. Hoje ele tem os anjos dele aqui na terra também. É Então, que verdade. nós possamos encontrar esses anjos do Senhor, mas que também nós possamos ser, né? Isso me traz a reflexão quando você trouxe ali na oração, que nós possamos sair de lugares e de pessoas tóxicas. Então, muitas vezes nós somos a pessoa que está sendo tóxica. Então, quando você se cuida para si, mas você se cuida também para o outro, para que você não adoeça o outro, né? Então, que nós possamos trazer toda essa palavra de hoje abençoada para reflexão e tomar posse dela, porque essa é a identidade que o Senhor tem para nós. Amém? Ah, Senhor. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te honrar por esta noite, Pai, por esta palavra que o Senhor trouxe através da tua filha, através da tua serva, ó Deus. Eu quero, Senhor, colocar a vida dela em tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor continue operando maravilhas e milagres através da vida da tua filha, Pai. Que o Senhor possa ser sempre o alicerce, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar direcionando a tua filha em cada passo dessa jornada em que ela aceitou, em que o Senhor confiou a tua filha, Pai. Obrigada por ela entender, Senhor, que todo aquele momento de dor hoje foi feito para um momento de cura, um momento intencional, com propósito para levar cura para outras mulheres, ó Pai. Que a tua filha possa continuar sendo cada vez mais o canal de cura para aquelas pacientes dela, Senhor. O canal de cura para todos aqueles, Senhor, que o Senhor marcar encontro com ela, Jesus. Que dela venha jorrar em todos à sua volta fonte de água viva, que é o teu Espírito Santo, Pai. Nós sentimos, ao trazer a palavra, que a tua filha, meu Pai, carrega o teu Espírito Santo e que junto com o autoconhecimento que a tua filha traz, junto com o conhecimento, ele vem diretamente, Senhor, dos céus. Nós reconhecemos a tua grandeza no trabalho da tua filha, Pai. Por isso, Senhor, prospera ela cada vez mais, Senhor, nesse trabalho. Prospera ela cada vez mais, Senhor, nessa jornada de encontro com o Senhor, de encontro com a cura, de encontro com o despertar de Deus. Que ela seja, Senhor, cada dia desperta por novas curas que o Senhor tem ainda para ela, meu Pai. E que ela nunca deixe de ser a fonte de cura diante da sua casa, diante daqueles que o Senhor coloca na vida dela. É o que nós choramos. Cobre ela com o teu sangue, Jesus. Livra ela, livra a casa dela de todo mal. Que o Senhor possa cobrir a família dela agora com toda a proteção do alto e livrar eles de todo mal. E derramar uma bênção sobrenatural para que enquanto tua filha esteve aqui realizando a obra do Senhor, o sobrenatural nas áreas em que ela tem colocado diante de ti possa acontecer, Pai. É isso que nós oramos. Te peço abençoe todas as pessoas que estão aqui nessa live e que ainda irão entrar para assistir depois gravado. Nós te oramos e te agradecemos por mais um dia na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. E Obrigada por esse convite. eu que agradeço, é uma honra tê-la aqui conosco e vamos juntas aí nessa jornada aí no exército de oração. Somos soldados que entendemos que temos que guerrear, mas na verdade temos que descansar e deixar que Ele vai guerrear por nós, né? Ele não tem um tempo de guerra o tempo todo, não, né? E às vezes a gente precisa entender isso. Então eu creio que o Senhor tem trazido isso. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, minha irmã. Muito obrigada, gente. Boa noite. Na segunda-feira estaremos aqui com a terceira semana do propósito. Conto com a presença de vocês. Não quebre esse propósito. Deus tem feito coisas sobrenatural. E até segunda-feira, um bom fim de semana, uma boa noite. Que Deus abençoe e a graça e a paz esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã.